Uninga, que o futuro é aqui. Pessoal, chegamos então à nossa última aula da nossa última unidade do material. Até aqui nós compreendemos então, foi uma grande jornada de conhecimento, não é mesmo? Nós compreendemos sobre o mercado, o âmbito digital, o âmbito tecnológico, na apostila há vários exemplos para vocês, mas de fato nesta unidade vamos aprofundar algumas ferramentas que nos otimizam, ou melhor, que nos facilitam o trabalho das métricas. Durante todo nosso material, durante toda a nossa apostila, nós percebemos que o ambiente digital ele precisa ser analisado. Para isso, então, existem os otimizadores. Os otimizadores, então, buscam análise dessas super informações, super completas. Bom, de fato, existem muitos aplicativos que nos possibilitam uma conversão maior com os leads, ou seja, uma conversação, perceber como seu usuário está lidando com a sua página, perceber que ela está sendo de fácil localização, perceber se ela está sendo fácil de busca dentro da página, enfim, é importante que o nosso usuário haja dentro da nossa plataforma de forma rápida, fácil, precisa, porque é isso que nós buscamos no ambiente digital, não é mesmo? Então, notoriamente, nós percebemos que os otimizadores, então, são softwares que são instalados justamente no servidor em que seu site, ou seu e-commerce, ou seu blog está localizado. Bom, cada uma dessas aplicações, ou cada uma dessas ferramentas, existem pontos tanto positivos, funcionalidades positivas para o seu site, existem funcionalidades que podem trazer prejuízo. De fato, o que eu preciso que vocês analisem é qual é a possibilidade de interface com as suas personas. O que você está buscando? Perceber se o seu site está ágil, perceber se no seu site há a possibilidade do cliente encontrar um determinado assunto de forma precisa. Cada uma dessas conversas vão trabalhar com cada um dos otimizadores. Vamos aprofundar o assunto. De fato, pessoal, as ações voltadas por otimizadores no marketing digital, eles interagem através de métricas. O que isso quer dizer? Eles vão analisar os dados, ou seja, os pixels dos seus usuários contidos em determinado site. Bom, isso é importante porque vai analisar quais são as possíveis estratégias que você pode ter ou direcionar dentro do seu ambiente digital. Perceba que aí, o marketing, dentro do marketing digital, nós não falamos em opinião. Nós não falamos na opinião do profissional, nós não falamos em opinião da organização, mas sim nós falamos da opinião do consumidor, onde ele é o centro, onde ele está no centro. Então, conforme o consumidor ele precisa de agilidade, o site tem que responder de agilidade. Conforme o site precisa de uma busca precisa, o site precisa de uma busca precisa. Perceba, cada consumidor, cada persona demanda uma necessidade, nós precisamos nos adaptar a ela. Os otimizadores, então, nos ajudam a isso. De fato, o ciclo de desenvolvimento dos otimizadores, ou do CRO, ele deve buscar definir os objetivos, definir a coleta e análise dos dados. Esses 3 pontos são principais. O percentual, de fato, que a gente percebe é o aumento do número de cliques relacionado ao campo da página. Então, isso pode ser definido pelo seu objetivo. Então, eu preciso de mais clique em determinado produto. Eu preciso de mais clique em um cadastro. Eu preciso de mais clique para o meu cliente conheça mais sobre o assunto institucional da minha empresa. Isso é o quê? Eu faço uma conversão, faço com que o meu cliente clique, eu faço com direciona a ação do meu cliente. Pode ser um dos seus objetivos. Aumento no número de cadastro, aumento do número de pedidos, aumento do número de vendas. Esse pode ser seu objetivo. E a partir dali você vai criar o anúncio, a peça criativa, que o site ou as plataformas dos otimizadores efetuarão a coleta desses dados e analisarão esses dados para você. Percebam o seguinte, pessoal, o objetivo, então, quando a gente usa o CRO, é que ele precisa ser detalhado, mostrar um problema real, seja no seu site, seja no e-commerce, ou seja um problema do seu consumidor. Vamos supor que eu entre dentro de um site, lá de uma loja que vende sapatos e está esfriando e eu quero comprar uma bota. Mas eu não consigo fazer uma busca precisa em um site, não consigo fazer a busca precisa de um produto. Eu acabo saindo daquele site e indo a outro site, ou indo a outra empresa. De fato, o que a empresa precisa monitorar é saber aonde seu cliente clicou, por que ele clicou, da onde que ele veio,
como que ele buscou, por que ele não encontrou. Por isso que os otimizadores são métricas muito úteis. Além disso, os otimizadores possuem a possibilidade de mensurar como que a ferramenta está sendo utilizada, como que a plataforma está se relacionando com o cliente, mensurar as taxas de conversão. E por fim, ela se torna extremamente relevante para bases estratégicas dos negócios e também possibilita uma periodicidade, ou seja, pode ser revisado, pode ser comparado durante uma estratégia que a empresa busca mais assertiva ou numa época sazonal que a empresa busca. Então, os otimizadores há vários benefícios, mas primeiro você precisa definir o que você quer avaliar com ele. Bom, para isso, então, nós temos os Key Performance Indicators. De fato, o que nós temos é que os indicadores chaves de desempenho são eles que vão dar os valores quantitativos. E então eu posso pegar, por meio dos otimizadores, vários dados qualitativos coletados do consumidor e transformar em dados quantitativos que guiarão os seus processos internos, que guiarão as suas estratégias. Dessa forma, a empresa então consegue entender como cada um dos números estão acontecendo e traçar metas plausíveis, metas realmente eficazes dentro de um planejamento de vendas, dentro de um planejamento de conversão e sempre realizáveis, conforme o número de visitas no site, conforme aquilo que a empresa consegue alcançar dentro da ferramenta digital tecnológica. Portanto, pessoal, os otimizadores são fundamentais para as nossas estratégias, para os nossos planejamentos e precisam ter objetivos bem estruturados. A partir do seu objetivo é que ocorre o ciclo de desenvolvimento do CRO, que é possível, então, medir o desempenho do seu site, do seu e-commerce e também traçar estratégias e metas favoráveis ao seu ambiente de negócio. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de otimizadores. De fato, eu não posso dizer para você que um é mais válido que o outro. Como eu disse, há vantagens dependendo do objetivo que você pretende traçar para sua conversão ou para sua otimização. Mas o que nós podemos ter em mente é que quanto mais formas de análise nós tivermos, mais formas de coleta de dados nós tivermos dependendo das ferramentas, mais formas eu posso perceber como que o meu cliente está se comportando. Dentro dessas ferramentas de análise, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que análise quantitativa busca analisar o que, ou seja, baseado no seu objetivo, o que o usuário está fazendo. Dentro da análise qualitativa, ele busca, então, dados do porquê o usuário está se comportando desse meio. O workflow, então, é quando você busca como e onde, facilitando o seu processo de trabalho em equipe, no meio digital. E os testes são aprendizado, aquilo que o consumidor trata diretamente com você, aquilo que ele aprendeu com você, aquilo que você pode tirar de vantagem para a sua estratégia. Uma das ferramentas muito importantes quando a gente fala de agilidade no âmbito digital, no âmbito tecnológico, é a página ou a plataforma que chama-se PageSpeed. A PageSpeed, então, você vai acessar no meio do seu browser ou no meio do seu buscador, vai colocar lá a sua URL da sua página, o seu site e vai colocar pesquisar. Quando você acrescentar pesquisar, analisar, você vai observar o quanto que o seu site está sendo otimizado, ou seja, qual é a potência de agilidade do seu site. Além disso, ele proporciona dados do campo, dados do desempenho do seu site. A partir daí, pessoal, você pode ver se o seu site está sendo ágil, se ele está sendo preciso, se ele está sendo bem visitado, se ele está carregando corretamente para o seu usuário, certo? Se o seu usuário, quando acessa pela primeira vez, ele carrega por completo ou deixa umas imagens sem carregar, certo? Tudo isso te auxilia o quê? Na conversão, na conversação e no relacionamento com o seu cliente. Outra ferramenta extremamente importante, quando nós falamos então de dados quantitativos, que trata do que, do objetivo do o que, é o Google Analytics. Nós podemos dizer que ele é o mais e maior otimizador de plataformas ou de sites de e-commerce, de blogs do mundo. De fato, ele é uma interface ligada às outras plataformas do Google que nós já viemos estudando durante as unidades. É uma ferramenta
gratuita, de altíssima qualidade, que possibilita, então, avaliar métricas do seu site, como, por exemplo, relatórios personalizados, quantas pessoas estão entrando no seu site, da onde que essas pessoas vieram, como que essas pessoas, quanto tempo essas pessoas estão interagindo com o seu site, com o seu e-commerce, aonde que elas estão clicando, qual é o produto mais pesquisado. Percebam que com isso você consegue notoriamente perceber como que os seus personas estão se relacionando com a sua plataforma digital. Então, o Google Analytics, ele permite desde a análise mais básica, de relatórios mais básicos, aos mais complexos, de como que a sua persona está se relacionando com a sua interface. Utilizar essa ferramenta possibilita, então, você identificar aonde está o seu público, possibilita você identificar qual é o navegador mais utilizado pelo seu público para te visitar, se é o navegador, se é pelo desktop, se é por modelo mobile. E assim você adequar o seu site, o seu e-commerce. Possibilita, então, você perceber se o horário que o site é mais acessado, se é quando você lançou uma promoção, se foi depois, se tem um momento zacional que o seu cliente te acessa mais, te busca mais, qual determinado produto ele busca mais. Os usuários buscam o que os usuários estão pretendendo dentro do seu site, se foi um artigo, se foi um produto específico, se foi um comentário, e quanto tempo ele permanece no seu site, entre outros benefícios que o otimizador possibilita, que você metrifique como que a sua persona está relacionando com a sua interface gráfica digital. Percebe que assim você pode o quê? Otimizar, por isso que a palavra otimização. Além disso, nós temos outra ferramenta que já busca análise qualitativa do seu usuário, que é o Hotjar. O Hotjar, então, ele busca analisar o comportamento digital do seu usuário dentro do site. Então, por exemplo, o Hotjar ele vai avaliar como que o usuário está interagindo com o seu site e nós podemos perceber qual que é a funcionalidade, onde o mouse do cliente ficou mais tempo, o que ele ficou lendo, de que forma que ele leu, quantos cliques ele deu para conseguir abrir tal imagem, quais são as áreas da sua página que ele mais fica tempo parado. Tudo isso, gente, possibilita o quê? Estratégia de conversão, conteúdo direcionado. Mas isso não quer dizer que o Hotjar anula o nosso Google Analytics, mas sim ele traz mais uma forma de métrica. Não se fala em substituição, mas sim agregação, agregamento, de observar como essas ferramentas podem trazer a possibilidade de analisar o seu cliente e proporcionar a você uma interface, um conteúdo direcionado a ele. Gente, então, dentro dessa unidade, falamos sobre algumas ferramentas. Logicamente, na apostila eu aprofundo mais o tema. Vocês podem perceber, então, na apostila que eu dou algum passo a passo. É importante que vocês sejam curiosos. Se você tem o interesse, então, de ter um e-commerce, de ter um blog, de ter desenvolvido alguma estratégia de conversão, pense antes, planeje suas ações. De fato, o marketing digital é um conjunto de atitudes em diferentes canais de distribuição, com diferentes atrativos. É importante a conversão do online e do offline. Dentre as principais estratégias, então, nós percebemos que com os otimizadores é possível a conversão, é possível um marketing de conteúdo direcionado para o que o seu cliente quer. O mundo do marketing digital é muito amplo e aqui é só o começo do seu conhecimento. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa, pessoal. Um grande abraço e até mais!